Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Ó Senhor, mais uma vez, ó Deus, nos reunimos. Por vezes, Senhor, pode gerar em nós o sentimento de rotina, de um compromisso rotineiro, Senhor. Mas nós estamos aqui não por uma rotina, mas simplesmente porque o Senhor nos ordena para, ó Deus, nos achegarmos a Ti, tanto pela manhã como no início da noite, ó Deus, para louvarmos o Teu santo nome. E claro, Senhor, aqui nos reunimos porque o Senhor nos promete estar presente, mas também, Senhor, nos promete falar. E é isso que nós pedimos, Senhor, que Tua voz possa ser ouvida, porque somente ela tem a competência e o poder de nos transformar, principalmente, Senhor, de nos livrar de desejos tão maliciosos que muitas vezes permeiam os nossos corações, como é o caso da riqueza, Senhor. Então, que a Tua voz, que é tão poderosa, ela possa, de fato, transformar as nossas vidas, para que sempre trilhemos, Senhor, o Teu caminho, a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Ilumina as nossas mentes, Senhor, então, para que quando Tua voz for ouvida, venhamos a compreender as Tuas verdades, que os nossos corações sejam, Deus, um solo fértil, para que Tuas palavras frutifiquem e possam nos conduzir para o serviço, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. Sentai-vos, irmãos. No ano de 1993, um jornalismo registra, um jornalismo americano, que 9 dos homens mais ricos do mundo se reuniram num grande hotel em Chicago. Entre os presentes estavam os presidentes das maiores empresas de aço, gasolina e energia do mundo, o maior negociador de trigo do mundo, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete presidencial, um magnata de Wall Street, o presidente do maior monopólio do mundo e o presidente do Banco de Incorporações Internacionais. Acho que você já deve ter notado que nós não estamos lidando com aventureiros do mundo dos negócios. Na verdade, como a própria reportagem mostra, são homens ricos e poderosos, muito ricos, muito poderosos. Eles poderiam, inclusive, comprar qualquer coisa com o que o dinheiro, pudesse comprar. Além disso, eles eram considerados como aqueles que conheciam os segredos da manipulação e da geração de capital, ou seja, eles não só tinham muito dinheiro, mas eles também sabiam ganhar muito dinheiro. Porém, havia algo a mais que eles tinham em comum. Também em comum é o texto de hoje, com as exposições anteriores. Paulo havia exortado aqueles desejosos em adquirir riquezas sobre os perigos que elas traziam. Por isso, Timóteo deveria fugir dessa sedução, combater o bom combate, na expectativa de uma vida futura. O assunto da riqueza, então, agora nessa parte do texto, ele volta à tona. Mas observem que, embora Paulo ele vá falar sobre as riquezas, Paulo ele vai dar um foco diferente em seu argumento. A advertência aos que querem ficar ricos, no capítulo 6, verso de número 9, não era algo exclusivo, a denúncia, a exortação, essa exortação aos que querem ficar ricos, não era algo exclusivo aos pobres, mas Paulo propõe argumentar no seu argumento que é todo aquele que deseja mais dinheiro, que vive para buscar mais dinheiro. E isso, Paulo nos mostra que a riqueza ela poderia ser perigosa. Mas
nós devemos observar uma coisa importante. Embora Paulo venha argumentando contra a questão pecaminosa que envolve a sedução para com as riquezas, nenhum momento Paulo ele deixa evidente de que há algo de errado com o dinheiro. Nenhum momento Paulo argumenta que o dinheiro é mau. Tanto é que o que nós vamos ver agora no argumento de Paulo é que, embora a igreja de Éfeso e a igreja de Cristo no primeiro século e em todas as épocas, embora a igreja de Cristo tivesse cristãos pobres e, no caso do primeiro século, homens que eram escravos, inclusive, Paulo vai mostrar que havia também na igreja de Cristo membros ricos, membros que tinham dinheiro. Com eles em vista, aqueles cristãos que financeiramente diferenciavam dos outros, a orientação de Paulo, a exortação de Paulo, é que Timóteo trate com esses ricos, que Timóteo exorte-os sobre um dos assuntos importantes, a instabilidade das riquezas e automaticamente os seus perigos. E aí Paulo, ao mesmo instante que exorta Timóteo a exortar os ricos sobre a instabilidade das riquezas e também os perigos que envolvem as riquezas, Paulo também ele vai orientar Timóteo para que Timóteo promova na igreja a mentalidade de que as riquezas elas devem ser buscadas, mas não as riquezas deste mundo, mas as riquezas do porvir. Automaticamente, Paulo orienta Timóteo para que Timóteo exorte a igreja, para que a igreja promova atitudes que gerem riquezas para a eternidade. Então, Timóteo, ele está sendo exortado por Paulo a exortar a igreja, em especial os crentes ricos, para que eles pensem que as riquezas elas são estáveis, pensem na instabilidade das riquezas, dos perigos, orientando-os a promoverem atitudes que promovam riquezas para a eternidade, pois as riquezas deste mundo são perecíveis, enquanto as do mundo por vir são permanentes. Portanto, embora o foco mude, Paulo volta a tratar sobre o dinheiro, sobre as riquezas, e mais uma vez nós temos que emprestar os nossos ouvidos para a voz do Senhor diante de um tema tão pertinente para as nossas vidas e a vida da igreja. Veja que Paulo, ele inicia seu argumento, né? Essa é a penúltima parte da conclusão de Paulo, e ele inicia o seu argumento com uma forma enfática. Observe que o verso 17, ele começa com um exorto. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Observem, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas ou da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, anteriormente, ouvimos sobre o perigo do desejo pelas riquezas. E rico ou pobre, o amor às riquezas, Paulo deixou claro que o amor às riquezas atrai uma série de males. Inclusive, Paulo mostra males eternos que podem levar o homem à condenação, a condenação da alma do homem por entregar o seu coração àquilo que é puro materialismo. Não obstante, Paulo não está tratando aqui agora daqueles que desejam. Paulo não tem como foco aqueles que almejam, que sonham, que lutam pelas riquezas. O interesse de Paulo agora é argumentar com aqueles ou em favor daqueles que na igreja de Cristo desfrutam de alguma prosperidade. É sobre eles, é sobre os ricos, é sobre aqueles que possuem um poder aquisitivo maior do que os outros membros da comunidade da igreja de Éfeso. E aí devemos entender, irmãos, que pela providência divina, somente pela providência divina, alguns cristãos, durante a história, desfrutam de circunstâncias confortáveis,
alguns cristãos, pela boa providência divina, desfrutam de situações confortáveis. Alguns cristãos terão casas melhores, boas casas, melhores roupas, carros do ano, melhores carros, boa alimentação. E o cristão que assim, ele desfruta da boa providência, as Escrituras não dizem que eles devem carregar um peso na consciência. Eles não devem ser culpados porque em algum momento ou na sua vida eles desfrutam daquilo que é bom, da boa ação da providência divina. Porém, o argumento de Paulo é mostrar, revelar as tentações às quais os ricos são expostos. Ou seja, não existem somente tentações para aqueles que desejam, mas também existem tentações para aqueles que a possuem também, que possuem riquezas. E aí é sobre esse perigo que Paulo, ele mostra a Timóteo, ele orienta Timóteo, ordena a Timóteo. Essa palavra exorto, ela tem esse aspecto de ordenança, ou seja, Timóteo deve ter um compromisso em cumprir a instrução paulina. E Paulo diz que ele deve exortar, ele deve instruir a igreja, instruir os ricos que ele chama deste mundo. Timóteo, exorte os ricos deste mundo. Possivelmente, se você lê o texto agora, ou se você tem a cultura de ler o texto que vai ser exposto no domingo anterior, talvez a expressão deste mundo tenha levado você a pensar que nós não estamos tratando daqueles que são cristãos ricos, mas aqueles que são ímpios, aqueles que não são cristãos e que desfrutam de alguma riqueza. Todavia, a expressão usada por Paulo, ela pode ser traduzida, e é melhor traduzida por presente século, conforme a revista atualizada faz. Então, quando Paulo diz, exorte os ricos deste mundo, pode ser traduzido também por exorte os ricos do presente século. E aqui, irmãos, por que Paulo usa essa expressão que traz o significado daquilo que é do presente século? Porque Paulo, ele está propondo um argumento importantíssimo. Paulo, quando fala sobre o presente século, ele está querendo fazer uma referência introdutoriamente àquilo que é passageiro, intencionando assim, como nós vamos ver no decorrer da exposição, fazer um contraste entre aquilo que é passageiro, aquilo que é findável, aquilo que é temporal, com aquilo que é eterno, que pertence a outra vida, que pertence ao porvir. Por isso que Paulo começa o seu argumento dizendo, exorto e exorte os ricos do presente século, deste mundo. Você vai observar como esse detalhe, como essa informação é importante para contrastar no decorrer do texto. Agora, quando nós formos analisando a argumentação de Paulo, e você observa como isso fica bem claro nesse processo, na construção do argumento de Paulo. E a sua argumentação, ela tem duas instruções. Ela tem uma negativa e ela tem uma positiva. A primeira negativa é que Paulo diz, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Então, a primeira negativa de Paulo é que os ricos, Paulo está dizendo, é natural, é um processo natural daqueles que possuem riqueza caírem no orgulho. E aí é muito interessante porque a palavra orgulho aqui, usada por Paulo, ela conota alguém que tem uma mente altiva, ou, melhor dizendo, alguém que tem uma opinião exaltada a respeito de si mesmo. John MacArthur, ele comentando, ele diz que geralmente
aqueles que têm bens em abundância são constantemente tentados a olhar para os outros com menosprezo e agir de forma superior. No mesmo sentido, o puritano Matthew Henry, comentando o termo usado por Paulo, diz que esse é um pecado que facilmente envolve os ricos. Observem, pensam mais do que deviam a respeito de si próprios, ou se incham com a sua riqueza. Então, o cerne aqui de Paulo e a questão da altivez, ela provoca, o que Paulo quer chamar a atenção é que as riquezas, elas provocam no homem uma percepção de importância pessoal. O homem rico, ele acaba se vendo como sendo o grande regente de sua vida, e ele não consegue enxergar nada além de sua capacidade, de sua competência, de sua sabedoria, de sua virtude. Nada além disso são percebidos. E isso gera automaticamente, porque o pecado do orgulho, ele clama por outros pecados. Isso gera automaticamente um sentimento de necessidade, ou seja, a pessoa orgulhosa, a pessoa altiva, a pessoa que pensa equivocadamente a respeito de si mesmo, ele sente a necessidade de ser tratado com um certo grau de deferência. Então, a pessoa altiva, ela tem a necessidade de ser vista como alguém diferente, e isso resultado naturalmente das riquezas. É interessante porque as Escrituras, elas usam inúmeros exemplos desse comportamento, desse pecado no coração do homem. E me veio logo à mente, entre tantos exemplos pecaminosos que revelam a questão do orgulho e da necessidade de ser tratado de forma diferente, de uma avaliação exagerada a respeito de si mesmo, naturalmente me vem à mente um dos grandes nomes do período do cativeiro babilônico, que é o Nabucodonosor. Se você observar, abra comigo rapidinho, sem desmarcar o texto de Timóteo, profeta Daniel, fica no Antigo Testamento, profeta Daniel. Se você encontrar Oséias, fica bem pertinho. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Daniel vem antes. Daniel capítulo 1, observe que Daniel, ele começa o registro do seu livro profético com a seguinte informação, veja no capítulo 1, verso número 1 e o verso de número 2, veja. Porque, observem, irmãos, nós estamos tratando, o livro de Daniel, ele trata sobre reinos. O livro de Daniel, ele vai tratar sobre grandes governos, grandes potências. Inclusive, se você lembra bem, o capítulo 2 de Daniel registra uma das profecias que até hoje nos atinge, que é a estátua do grande líder, não é? Então, o capítulo 2, se você quiser relembrar, é só acessar o site, a nossa página do YouTube, e ver lá a exposição de Daniel capítulo 2. Então o Daniel vai tratar sobre muitos reinos, sobre governos poderosos, mas veja como ele observa no capítulo 1 a abertura do seu livro, no caso, logo o reinado da Babilônia, Nabucodonosor. Veja como ele descreve, ele nos dá uma informação importante no verso 1 e no verso 2. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, toda a ameaça profética no período de Jeremias, que foi profetizado por Jeremias, se cumpriu. Nabucodonosor sitiou Israel se tornou cativeiro. Aí veja o verso número 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Observem que o empreendimento babilônico para as suas invasões, um empreendimento militar
para tornar Israel cativo. Imaginem todo o empreendimento da nação para se expandir e se tornar uma nação poderosa, mas Daniel diz que foi o Senhor quem entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a grande Babilônia, ele não conseguia ter a percepção de que havia um governo muito maior, um governo soberano que lidera todas as coisas, que governa todas as coisas. E aí veja o pecado dele, o pecado do orgulho, novamente Daniel capítulo 4. Passe um pouquinho, Daniel capítulo 4, veja o que vai acontecer. Daniel capítulo de número 4, veja os versos número 29 e o verso de número 30. Veja a soberba deste homem. Daniel capítulo 4, verso 29 a 30. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Observem, ele pensou fantasiosamente errado a respeito de si mesmo. Ele se gloriou como se o império babilônico fosse simplesmente fruto do seu poder, fruto da sua glória. E aí você vê claramente Nabucodonosor roubando a glória que era do Senhor. Thomas Watson, outro puritano, no livro dele Como Vencer o Orgulho, ele é cirúrgico ao dizer que pessoas como Nabucodonosor, elas desejam ser mais amadas do que Deus. Elas gostam de ter os olhos e os corações de todos os homens voltados para Ele. E Paulo está dizendo, o homem rico, ele está suscetível a cair na tentação do orgulho. Ele está suscetível a pensar errado a respeito de si mesmo. Ele está sujeito a cair no pecado da altivez. Paulo então começa alertando Timóteo para que Timóteo exorte os ricos por causa do pecado do orgulho. Meus irmãos, esse também é um outro pecado que as Escrituras constantemente revelam e procuram tratar. Nós sabemos muito bem que um dos pecados que levou o diabo a se rebelar contra os céus foi o pecado do orgulho. E esse pecado, ele ultrapassa as barreiras do tempo e também nos atinge. Então Paulo está mostrando que uma pessoa rica na igreja, ela pode ter essa sensação, ela pode acabar pensando equivocadamente a respeito de si mesma. Então, nós devemos entender como Paulo se preocupa com isso, porque essa mentalidade afeta o relacionamento da igreja. Irmãos, não é muito incomum, porque nós sempre temos fatos espalhados pelo Brasil inteiro de pessoas ricas que muitas vezes estão dentro das comunidades, mas elas se perdem no orgulho, pensando ardentemente, equivocadamente sobre si mesmas. Elas, por vezes, por exemplo, elas deduzem que o salário do pastor, as contas da igreja, tudo é pago com o dinheiro deles. Eu lembro que, certa feita, eu escrevi um artigo sobre a maçonaria e a publiquei num blog chamado Presbiterianos Calvinistas, e eu me lembro que, como administrador do blog, eu fiz uma crítica muito doce, para dizer o contrário,
com relação aos presbiterianos que estão envolvidos com a maçonaria, e para promover o debate eu coloquei uma tela de debates dentro do próprio blog. Então a pessoa ela lia e ela entrava ao vivo nesse blog para debatermos sobre os pressupostos dentro do artigo. E eu me lembro como hoje a quantidade de pessoas que chegaram a dizer: olhe, se tirar os maçons da igreja, a igreja morre. Se tirarem os maçons da igreja, os pastores não recebem mais salários, porque são os maçons que sustentam a estrutura da igreja. Ou seja, eles pensam que são eles que sustentam a igreja. Da mesma forma, muitas vezes, muitas pessoas no seio da igreja, porque desfrutam de riquezas, elas acham que são elas que pagam a conta, são elas que sustentam a igreja, são elas que sustentam o pastor, são os dízimos delas que fazem com que a igreja seja como ela é. Por fim, o que acontece em muitos casos, elas acabam almejando ofícios dentro da igreja, e esses ofícios objetivando honra, objetivando que as pessoas sejam submissas a elas, que elas governem, que eles tenham o poder, porque eles confiam em si mesmos, e no final eles estão procurando a própria glória. Até que esbravejam nos quatro cantos da terra, como eu já tive o prazer de ouvir: esta igreja é o que é graças a mim, louvado seja o meu santo nome, porque a igreja de Parque Dourado, a igreja presbiteriana tal, a igreja de tal lugar, eles dizem, ela só existe, ela só se mantém de pé, ela só é o que é graças a mim. E aí Paulo está nos mostrando que o orgulho, e as escrituras mostram assim, o orgulho é totalmente o oposto à humildade. Humilde, na perspectiva bíblica, é que Paulo está querendo tratar, quando o soberbo, o orgulhoso, ele olha para as riquezas e se eleva e se exalta, pensa equivocadamente a respeito de si mesmo. O humilde, ele tem um joelho que se dobra. O humilde, ele anda de cabeça baixa, porque ele clama ao Senhor em sua oração, ele se volta para o Senhor dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ainda que ele tenha destacavelmente uma riqueza, ainda que ele tenha muitos bens, mas ele sempre caminha de joelho, entendendo que é o Senhor quem providencia o pão, é o Senhor quem providencia o sustento, é o Senhor que estende as mãos, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem proporciona. Ainda que o homem seja diligente, trabalhador, esforçado, cuidadoso, se ele não contar com a mão da providência, não há quem o faça prosperar. Paulo está dizendo que o orgulhoso, ele não espera em Deus, ele não tem uma consciência de providência. Enquanto as escrituras dizem que é a providência santa quem conduz à fartura. Isso é muito importante a princípio, irmãos, entendam, porque por vezes eu vejo vocês postarem na internet coisas de: seja diligente, trabalhe, faça de tal forma, se você fizer assim, acontecerá tal coisa, como se fosse uma fórmula mágica. Se eu fizer tal coisa, naturalmente tal coisa acontecerá, o resultado será inevitável. Você pode dizer: se eu estudar diligentemente para um concurso, eu vou passar. Quem disse isso? Paulo nos mostra, as escrituras nos mostram que é a mão da providência que dirige tudo. Se Deus não quiser que você prospere, você não prosperará, porque Deus não quer. O orgulhoso, ele não entende isso. O orgulhoso, ele não entende isso, porque ele pensa a respeito de si mesmo. Erradamente, ele pensa a respeito de si mesmo. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Veja, Jesus
Arqueólogos, que ele estava quando ele viu o pátio, dizem que era uma das mais belas visões do mundo. Se deparou com o pátio, disse: veja, louvado seja o meu nome, foi eu que fiz tudo isso. Eu sou o poderoso Nabucodonosor. Olha, irmãos, eu acho o Senhor tão lindo. Eu acho o Senhor tão lindo, porque volte lá para o capítulo 4 novamente, de Daniel. Continue a leitura. Vamos ler o verso 30 novamente. O rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja que eu sou, se ajoelhe diante de mim, eu sou o Todo-Poderoso, o rei Nabucodonosor, o líder da potência, do governo, eu mando no mundo. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quantas vezes, irmãos, nós somos como Nabucodonosor? Nós achamos que tudo é simplesmente fruto do nosso esforço. E nós muitas vezes somos orgulhosos e pensamos equivocadamente a respeito de nós mesmos. E somos como os ricos. Achamos que tudo é para a nossa glória. Paulo está dizendo: exorte aos ricos que não sejam orgulhosos, porque se não for a provisão de Deus, não haverá sustento. Se não for a provisão divina, com toda diligência, não haverá a provisão. Outra coisa, irmãos, que Paulo orienta a Timóteo é interessante, porque Paulo diz: não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. É interessante porque não depositem, a expressão usada por Paulo, ela traz a ideia de alguém que se lança em confiança, alguém que está confiando naquilo, alguém que colocou o seu coração ali, depositando ali as suas esperanças. E Paulo diz: ela deve, na verdade, confiar em Deus. Por quê? Porque os ricos tendem a confiar nos seus instintos financeiros, a confiar nos seus recursos, e só, esquecendo de Deus. Veja, do mesmo jeito que o orgulhoso, ele pensa equivocadamente a respeito de si mesmo, o rico também, ele pode cair no pecado de colocar a sua confiança nas riquezas. E isso é muito comum. Geralmente cristãos ricos são tentados a depositar sua confiança nos bens. O próprio salmista, no Salmo 52, verso 7, coloca essa realidade de que as pessoas, por vezes, confiam nas suas riquezas. Só que Paulo está querendo mostrar que isso é loucura, porque o dinheiro é uma base instável. Ele é incerto. A Escritura trata o dinheiro como incerto. Calvino, ele diz que Paulo mostra a falsidade e arrogância da confiança posta nas riquezas, lembrando-nos que a posse delas é algo tão transitório que se assemelha a uma coisa desconhecida. Ele continua: pois quando imaginamos tê-las como um relâmpago, elas escapam de nossas mãos.
ele termina então dizendo: quão astuto, quão estúpido é colocar nelas nossa esperança. O que o Calvino está dizendo é que é muita imbecilidade, conforme Paulo mostra, colocar esperança naquilo que Paulo vem mostrar que é transitório. O argumento de Paulo é: não depositem vossas esperanças, não depositem confiança no dinheiro, nas riquezas, porque é tudo transitório. Paulo, meus irmãos, está falando não de uma realidade, de uma expectativa futurista, mas Paulo fala da experiência humana. A própria experiência humana mostra isso. Por exemplo, quantos não colapsaram no período da pandemia? Quantas pessoas não perderam dinheiro no período da pandemia? Quantas empresas não fecharam por causa do processo de lockdown? Quantas pessoas não perderam milhões e milhões e milhões no período da pandemia? Ou seja, uma vida instável, uma economia instável pode colocar riquezas no chão. Salomão descreve dizendo: certamente a riqueza é como a ave, criará asas, e como a ave ela voa pelos céus. Ou seja, hoje as riquezas, os que Paulo está dizendo, e o que Salomão propõe em sabedoria, é que hoje nós estamos nos apropriando da riqueza, ela pode estar aqui, mas num passe de mágica, elas já não mais estarão amanhã. Hoje a Bíblia diz: eu posso estar rico, um colapso financeiro me transforma num homem pobre no outro dia. Então Paulo diz: eu não posso confiar nelas, eu não posso depositar as minhas esperanças na riqueza, eu não posso colocar as minhas esperanças no dinheiro, então eu devo depositar minha confiança naquilo que é certo. E aí, meus irmãos, a única forma, Paulo está mostrando, a única forma de termos uma confiança saudável é depositando nossa esperança em Deus, porque, mais uma vez, o grande nome desse teatro do argumento de Paulo é Deus, porque a prosperidade vem dele, o sustento vem dele. Então eu devo confiar em Deus, eu não devo confiar em mim mesmo, eu não devo confiar naquilo que é temporal, eu devo confiar em Deus. Então, o que Paulo está dizendo para nós hoje? Talvez você acorda na segunda-feira, um trabalho cansativo, lutando de forma diligentemente para trazer o sustento para o seu lar, e Deus enxerga tudo isso, mas o que Ele quer dizer é: o alimento de cada dia vem dEle, não do seu salário. Quem paga as suas contas não é o seu salário, mas é Deus em sua providência que lhe dá o salário para que você pague. O pagamento da sua faculdade, o pagamento do seu curso, o pagamento da sua escola não vem de você, não vem da sua diligência, não vem da sua bolsa de estudos, é o Senhor em sua providência. A segurança para a sua velhice, você que já está pensando na aposentadoria, não é do governo, não é o governo quem lhe sustenta, é o Senhor, porque se o governo colapsar, você não recebe sua aposentadoria. Observe, o que Paulo está mostrando é que é Ele. Então, se Ele é quem me sustenta, Ele é o único em que você, nós devemos nos apoiar com confiança. Nós devemos confiar em Deus, não no dinheiro. Jesus falou sobre isso. E como Paulo disse, você tem riquezas, não é para arrebatar o seu coração. Se Deus está lhe dando riquezas,
é para você desfrutar. Veja que Paulo fala sobre a questão de gozar das riquezas. Ele diz, para o nosso prazer. A riqueza não vem para arrebatar os nossos corações, mas para desfrutar nesta vida da providência divina. O que Paulo está dizendo é que as riquezas, ou a riqueza, é um presente de Deus e não um Deus de presente. A riqueza é um presente de Deus e não um Deus de presente. Por quê? Porque nós devemos confiar no Senhor, porque é Ele quem nos sustenta. Mas vamos falar sério. Olha para mim. Vamos falar sério. Você confia em si mesmo? Você confia em si mesmo? Você depende de si mesmo? Você planeja excessivamente para si, como se vivesse por sua sabedoria, poder e diligência, e você nem se lembra da providência divina? Em muitos casos, por exemplo, é como é o dia do Senhor. O estudante de concurso, ele que diz, eu confio em Deus, mas ele estuda no domingo, no dia que o Senhor disse, é para me adorar. O comerciante que declara que confia em Deus, ele cobra, comercializa, vende, tudo no dia do Senhor. Ele negocia no dia do Senhor, mas ele diz, eu confio em Deus, eu confio na provisão divina. Fala sério. Na prática você não confia em Deus. É por isso que, por exemplo, as mulheres pararam de ter filhos, porque elas acham que se elas tiverem filhos, vão tudo morrer de fome. Elas dizem que confiam na providência, que confiam no Senhor, que confiam no Deus que dá à criança, também dá o alimento, que alimenta a boca da criança. Mas não, Senhor, não é bem assim. Eu não posso ter mais filhos, porque eu não tenho condições. Eu vou passar fome. Fala sério. Você não confia na providência. Você confia em você mesmo. Isso nos faz lembrar o maná. Nós não vamos ler o texto, mas teremos uma exposição, e eu estou louco para chegar nesse capítulo, que é o capítulo 16 de Êxodo. Nós começaremos a expor Êxodo semana que vem. E o Senhor disse, olha, eu vou sustentar vocês até a sexta. Peguem em dobro, e no sábado ninguém sai, porque eu não vou mandar, mas eu vou dar o alimento necessário até a sexta. Êxodo 16 diz que o povo, quando chegou no sábado, foi recolher o maná. Cadê o maná? Cadê o maná? Deus disse, Moisés, eu acabei de falar que eu sustento o povo, que eu vou dar alimento, vou dar fartura até sexta, para que no sábado parem e me adorem. Mas no sábado o povo se levantou e foi procurar o maná. Assim é você. Assim é você. Eu confio no Deus da providência, mas eu não posso ter filhos agora porque eu vou morrer de fome. Eu confio na providência, mas eu preciso estudar no domingo para fazer um concurso. Eu confio na providência, mas eu preciso negociar no domingo, porque senão eu não vou conseguir pagar as contas. Então, seria bom sondar o seu coração para saber se você de fato confia em Deus. Se você confia em Deus. Porque quem confia em Deus vive debaixo da sua providência. Isso se revela em obras. Por isso que é importante o assunto do contentamento. Porque ainda que a dificuldade chegue, qual é a piedade com o contentamento? É viver feliz com o que tem, porque saberá que Deus proporcionará o sustento. Eu não sou muito de contar experiências minhas, mas eu pude provar isso na prática. Eu trabalhava numa empresa que era de domingo a domingo,
Foram 2 anos que eu não sabia o que era igreja. Certo dia, em oração, eu disse ao Senhor: não vou me submeter mais a isso. Não vou mais trabalhar dia de domingo. Eu estou matando a minha alma. Decidi, na empresa, pedi à empresa que me demitisse no período de janeiro. Aí, olha a providência, foi justamente no período que Richard nasceu. Bebê pagando aluguel. Bebezinho pagando aluguel. E do jeito que eu pedi, aconteceu. Me lembro como hoje. 7 de janeiro, o cara me deu uma informação dizendo que teria sido incluído na lista e fui demitido. Eu me lembro como hoje, pegando o ônibus, voltando para casa e me fazendo a seguinte pergunta, olhando para os céus: e agora, como será? E eu disse: Senhor, o Senhor que sonda o coração sabe que eu assim decidi, porque ou eu continuava pagando as contas e matava a minha alma, ou eu vou agora dar vida à minha alma e confiar na providência. Para contar a história, o tempo passou, seguro-desemprego foi embora, dinheiro acabou, e agora? Pagar aluguel, pagar as contas, comer, sem nada, sem emprego. E aí eu cheguei para o dono da casa e disse: não tenho condições de pagar mais sua casa de aluguel, eu vou sair. E ele disse: não. Eu disse: por que não? Ele disse: você é um homem, você é um crente, você vai ficar quanto tempo for necessário na casa sem pagar 1 centavo de aluguel? Eu disse: mas como pode ser isso? Eu não tenho condições. Quando você voltar a trabalhar, nós pegamos os meses que você passou sem pagar aluguel, nós parcelamos em 300 vezes e você paga, mas daqui você não sai. Você foi o melhor inquilino que eu já tive e daqui você não sai. E eu voltei transtornado para casa. Disse: como é que pode um negócio desse? Um homem desempregado, morar de aluguel sem pagar aluguel. Mas precisava pagar as contas de casa. E aí preocupado, e agora como vai ser? Não tem como. E aí houve um problema na família da minha esposa, e chegou lá na minha residência pedindo para que colocasse uma parente da minha esposa para morar com a gente. Eu disse a ela: titia, deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui nem os ratos estão sobrevivendo, estão morrendo de fome, porque nem as migalhas que caem da mesa saciam, a coisa está dura. E ela disse: não se preocupe, porque eu vou dar a feira todo mês, vou pagar as contas, trazer uma feira de cereal no início do mês e trazer uma feira de mistura também, e você não vai se preocupar. Irmãos, imaginem um homem desempregado, não pagando aluguel, tendo feira todo mês na sua casa de verdura, de carne, de cereal, de tudo, estando desempregado. E eu olhava para os céus e dizia: meu Deus, como eu não sou nada, porque a tua providência tem me sustentado. Logo tempo depois, eu fiz um teste numa empresa, passei, fui atendente de um núcleo, de uma empresa, um contrato de 15 dias, saí, o contrato acabou, voltei para casa. Com 10 dias depois, a empresa voltou a entrar em contato, falou comigo, dizendo que queria conversar comigo pessoalmente. Fui na empresa, eu e mais 9, e a gerente disse que do contrato anterior, dos 100 funcionários, foram escolhidos os 10 melhores, e eu tinha sido escolhido entre os 10 melhores, e perguntou se eu queria ser supervisor da empresa. Eu disse que queria ser supervisor, fiz o teste, passei e fui contratado como supervisor da empresa. E Deus me ensinou nesse processo que nós devemos confiar na providência, porque é Deus quem sustenta os seus. E nós, muitas vezes, nós não confiamos. Não confiamos. E aí uma outra coisa que Paulo argumenta, é uma argumentação positiva. Por quê? Porque ao contrário do orgulho, o cristão ele deve ser generoso. Veja o verso 18 e o verso 19.
que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Observem, irmãos, o que Paulo diz. Paulo diz, ao contrário do orgulho, ao contrário daqueles que ficam orgulhosos, ao contrário daqueles que pensam equivocadamente a respeito de si mesmos, ao contrário daqueles que não confiam na providência, Paulo diz, você tem que fazer o bem. As riquezas que o Senhor tem dado, elas devem não ser amadas e não levá-las ao pecado, mas elas devem ser um instrumento divino para a promoção do bem. Calvino chega a dizer que os ricos estão tendo a oportunidade dada por Deus de fazer o bem aos outros. Paulo diz, façam o bem, sejam generosos e prontos para repartir. Interessante, irmãos, pensarmos dessa forma. Por quê? Porque muita gente pode dizer assim, olha aqui, está vendo? Nós temos aqui um fundamento para o comunismo. Os ricos devem distribuir suas riquezas de forma igualitária para que todos vivam igualmente. Conversa fiada, que o texto não está dizendo isso. Primeiro, o comunismo é uma imposição estatal. A Bíblia fala do repartir como sendo algo do coração. Isso aqui Paulo nos lembra a igreja primitiva, quando diz lá em Atos que todos tinham em comum, porque os ricos e aqueles que tinham mais do que os outros compartilhavam aquilo que tinham, para que os outros não tivessem necessidades básicas, sendo algo que estivesse atacando e destruindo os irmãos. Paulo está dizendo, em vez de um acúmulo apaixonado de riqueza que leva ao orgulho, ele diz, façam o bem, promova o bem, mostre a graça de Deus com o bem. Façam isso, vocês devem fazer o bem com aquilo que vocês possuem. Trabalhem, promovam o bem. Sejam generosos. Por que, irmãos, é importante isso? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, observe a imagem que nós temos. Nós temos um Senhor rico, nós temos um Senhor soberano, nós temos um Senhor dono de todas as coisas, todo-poderoso, que se fez pobre para tornar os homens ricos. Nós temos alguém que abandonou a sua glória e a sua riqueza para tornar o pecador rico. Paulo está dizendo, nós devemos ser generosos, praticar boas obras, repartir. O problema, irmãos, é que nós não gostamos muito dessa lei da economia divina. Nós somos como o jovem rico. Quantos aqui, talvez, se o Senhor aparecesse e dissesse, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue, quantos não sairiam como o jovem rico? Porque amava muito as riquezas. Quantos? Quantos aqui não sairiam, não abandonariam o Senhor, caso o Senhor dissesse, venda tudo o que tens, dê aos pobres e me segue. Assim como o jovem, muitos não estão preparados para a generosidade. Muitos não estão preparados para a generosidade. Por isso que Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas Paulo está dizendo, seja generoso. Paulo escreve a sua epístola aos Tessalonicenses e diz que você trabalhe a tal ponto de poder ajudar outros.
Essa é a ordem divina. O que o Senhor não está dizendo é fique pobre, mas o que o Senhor está dizendo é use suas riquezas para abençoar outros. E por vezes, irmãos, eu fico impressionado como nós não nos preocupamos com isso. Vou dar um exemplo, quer um exemplo? Da generosidade, de boas obras. Volto a falar, por exemplo, quando nós fazemos aqui o nosso jantar de comunhão, a dificuldade de que é para servir. Se colocarmos um cardápio e colocarmos lá salada e farinha, tem gente que tem condições de trazer um caviar, mas ele corre logo para a salada e para a farinha. O dinheiro dele nunca está à disposição para a generosidade, para a comunhão, para ser repartido. Paulo está dizendo, ao contrário do orgulho e da confiança na riqueza, o crente rico ele deve ser generoso. Ele deve ser generoso. Por que isso? Por que isso? E aí Paulo encerra mostrando uma coisa muito importante. Que coisa é essa? Porque a generosidade é um trabalho que produz tesouros para a eternidade. A pessoa generosa, ela está pensando nos tesouros da eternidade. Imagine Abraão e Ló, os pastores discutindo. Tem que ter uma separação. Abraão chega para Ló e diz: escolha. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir a esquerda, eu vou para a direita. Vá. Escolha. Quantos aqui fariam isso? Não, Ló. A terra é minha. O Senhor me prometeu como herança. A terra é minha. Você é que deve desaparecer daqui, porque a terra é minha. Abraão disse: escolha. Se você disser vou para a direita, eu irei para a esquerda. Se você disser vou para a esquerda e irei para a direita, decida. Por quê? Porque Abraão ele tinha a promessa divina de possuir a terra. Não importa o lado, não importava o lado que Ló escolhesse. Se era a direita, um dia, a direita seria de Abraão, porque Deus prometeu lhe dar a terra. Se fosse a esquerda, um dia a esquerda seria de Abraão, porque Deus lhe prometeu lhe dar toda a terra. Quantos aqui não teriam expulsado Ló da terra por falta de generosidade? Mas Abraão assim não fez. Por quê? Porque Abraão tinha a expectativa da terra prometida. Sabe por que nós não somos generosos com aquilo que ganhamos? Porque nós não vivemos a expectativa da vida eterna. Nós não estamos guardando tesouros nos céus, por isso que nós não somos generosos. Irmãos, cuidado. Caminhando para o final, cuidado. Você sabe por quê? Porque no dia de julgamento, o Senhor diz lá em Mateus capítulo 25, vocês se afastem de mim, e Jesus diz, porque tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me destes de comer, eu estive nu e não me vestistes. Jesus condenará a muitos pela forma ímpia com que trataram o dinheiro,
a tal ponto de ver os seus irmãos passarem dificuldades básicas e não socorrerem. Paulo está nos mostrando, irmãos, que nós devemos juntar tesouros para a eternidade. Isso me faz lembrar também a parábola do rico e de Lázaro. A riqueza dele o levou para o inferno. E ele trocaria tudo para, no mínimo, ele pediu para, no mínimo, avisarem a família. Quantos ricos no inferno não trocariam toda a riqueza que eles tinham pela posse da vida eterna? Juntaram tesouros nesta vida, mas não pensaram nos tesouros para a eternidade. Quais são os tesouros que você tem acumulado? Quais são as projeções para a sua alma? Quais são as expectativas? É só você ser sincero. É só você ver, olhe para a sua alma e veja uma alma colapsada, porque você tem desejos, um tesão enorme, carnal, por aquilo que é passageiro, pelo melhor salário, pela melhor empresa, pelo melhor carro, por tudo. Veja se o banco celestial você tem aplicado tesouros para a eternidade. É o que Paulo está dizendo aos ricos, essas riquezas vão passar. Se elas não passarem por uma crise econômica, elas passarão com a sua morte. E você não vai levá-las, como Paulo diz. Aí você lembra da história da introdução? Aqueles homens ricos que tinham tudo em comum em termos de dinheiro. Não somente isso, mas vou relatar algumas histórias para vocês. Charles Schwab, presidente da maior siderurgia independente, viveu os últimos 5 anos de sua vida com dinheiro emprestado e morreu falido. Howard Robson, presidente da maior empresa de gasolina, enlouqueceu. Samuel, presidente da maior companhia de eletricidade, morreu no exterior sem um tostão e como um foragido da justiça. Arthur Cotton, famoso negociador de trigo, também morreu no exterior e falido. Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, foi enviado à infame penitenciária de Sing. Albert Fall, membro do gabinete presidencial, recebeu um indulto penitenciário para morrer em casa. Jesse Livermore, magnata de Wall Street, cometeu suicídio. Ivan Krug, presidente do maior monopólio mundial, cometeu suicídio. Leon Fraser, presidente do Banco de Compensações Internacionais, cometeu suicídio. Eram ricos e ficaram pobres. Mas observem o final: suicídio, presídio. Eles não só perderam as riquezas, eles perderam a própria alma. Por isso que Paulo diz: exorte os ricos, Timóteo. Cuidado, meu irmão, você pode estar com muitas riquezas em vistas, mas morto e liso no banco celestial. Então, filhos, crianças, olhem para mim. Olhem para mim. Seu pai tem, sua mãe tem boas intenções, por vezes até equivocadas, quando dizem a vocês que estudem, sejam pessoas de bem, tenham profissões,
mas entendam. Por vezes esses conselhos levam a perigos de viver nesta vida somente para ter estabilidade financeira e ter um futuro garantido. Lembrem-se, crianças, um dia, toda essa riqueza será perecível. Então, o que vocês devem pensar a partir de agora? Trabalhem para juntar tesouros nos céus. Estudem, trabalhem, mas nunca se esqueçam, isso não é tudo. O tudo vem depois, na eternidade. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas tuas palavras. Que o Senhor nos ajude. Obrigado pelo teu favor e as tuas misericórdias, Senhor, e sustenta nossos corações diante de verdades, tantas vezes negligenciadas por nós. Em nome de Cristo, guarda nossos corações e abre nossas mãos, Senhor,